Há momentos na vida em que não se trata de ganhar mais, de insistir mais, de dar mais, mas de parar e se perguntar: o que perco cada vez que não me afasto? Essa pergunta tem destruído silenciosamente milhares de pessoas que confundem amor com apego, lealdade com sofrimento e paciência com resignação. Mas o que você não sabe é que Carl Jung, um dos pais da psicologia profunda, deixou respostas para essas feridas invisíveis que devastavam a mente e a alma de quem permanecia tempo demais no lugar errado. Este não é mais um vídeo. Esta é uma confrontação direta com você mesmo. Porque há uma arte em se afastar, uma arte que ninguém nos ensinou. Ninguém nos explicou que se afastar também é um ato de amor próprio, de evolução e de conexão com o verdadeiro ser que habita dentro de nós. E isso é precisamente o que Jung tentou nos dizer entre linhas, que muitos dos nossos sofrimentos nascem de permanecer onde já não encaixamos, por medo de descobrir quem seríamos se partíssemos. Este conteúdo é feito para você, que alguma vez se sentiu culpado por querer se afastar. Para você, que se pergunta se abandonar esse vínculo, esse ambiente, essa história, é trair ou é curar. Porque quando Jung falou da individuação, ele nos estava deixando um mapa, um processo de voltar a si mesmo, mesmo que isso implique soltar aqueles que não podem te acompanhar nesse caminho. Jung não o dizia com palavras duras, ele o dizia com profundidade. Ele nos falava do inconsciente, dos arquétipos que guiam nossas decisões sem que saibamos, das máscaras que usamos para não destoar e do preço brutal que pagamos por sermos aceitos. E sabe qual é esse preço? A perda de nós mesmos, o esquecimento da nossa essência. Por isso, se afastar, quando feito desde o conhecimento interior, pode ser o ato mais sagrado da sua existência. Hoje você vai descobrir isso. Hoje você vai aprender o que nunca te disseram sobre o poder psicológico e espiritual de se afastar. Você vai compreender por que sua mente te arrasta a repetir padrões. Você vai encontrar clareza sobre por que às vezes dói tanto soltar, mesmo quando sabe que é o correto. E acima de tudo, você vai aprender a tomar decisões com paz, e não com culpa. Aqui não estamos para te dizer que fuja, não. Estamos para te ensinar a fechar ciclos com consciência, a reconhecer quando sua alma está gritando que você precisa de espaço, que precisa crescer, que precisa se encontrar. E para isso, usaremos as ensinanças autênticas e profundas de Carl Jung. Este conteúdo é uma guia, uma bússola para aqueles que estão cansados de se sentirem perdidos em suas relações e decisões. E é que Jung advertia: aquilo a que você resiste, persiste. E nesse persistir de vínculos quebrados, amizades vazias, famílias hostis ou parceiros que já não vibram com você, forja-se a prisão que te impede de ser você. Mas ele também dizia: não retenha quem se afasta de você, porque assim não chegará quem deseja se aproximar. Jung sabia que se agarrar é uma armadilha do ego. Se afastar, por outro lado, é um ato da alma. E o que você vai aprender exatamente neste vídeo? Você vai entender como identificar os sinais psicológicos que indicam que você já não pertence a um lugar. Você vai explorar por que seu inconsciente te saboteia cada vez que tenta se libertar. Você aprenderá exercícios para se reconhecer, para se reconectar com sua intuição e para tomar decisões a partir do seu ser autêntico, não do medo ou da necessidade de aprovação. Agradecemos. Ao longo deste vídeo, você vai descobrir as raízes do seu sofrimento emocional desde a perspectiva junguiana. Vamos te ensinar por que repetir vínculos prejudiciais tem uma explicação profunda e como romper com isso não é um ato de crueldade, mas de maturidade emocional. Porque se afastar, quando é desde o amor por si mesmo, nunca será egoísmo, será evolução. Não viemos te dar conselhos vazios. Viemos te entregar um conhecimento profundo, acessível, mas poderoso. Cada palavra que você ouvir aqui
tem o propósito de plantar em você uma semente de transformação. Este não é um vídeo para te entreter. É um vídeo para libertar a versão mais autêntica de você, aquela que já não precisa mendigar amor, atenção ou aceitação. E se você está aqui, é por alguma razão. O inconsciente sempre nos guia ao que precisamos ouvir. Talvez você mesmo não saiba por que clicou neste conteúdo, mas acredite, sua alma sabe. E se você continuar aqui até o final, não será o mesmo. Se afastar nem sempre é perder. Às vezes, é abrir espaço para o que você merece. Jung insistia que as sombras que não enfrentamos nos governam em segredo. E muitas vezes, permanecer é uma forma de evitar enfrentá-las. Porque partir não é apenas se separar de alguém, é começar a se olhar. Você não veio ao mundo para cumprir expectativas. Você veio para se realizar, para manifestar sua essência. Mas isso só acontece quando você ousa parar de lutar para encaixar. E sim, isso dói. Porque se afastar pode parecer uma pequena morte, mas também é o início de uma nova vida. Quantas vezes você ignorou aquela voz interna que pede paz? Quantas vezes você se traiu para não decepcionar os outros? Hoje vamos falar disso. E vamos fazê-lo sem julgamentos, sem fórmulas mágicas, mas com uma honestidade brutal que te ajudará a curar. Porque Jung não buscava te dizer o que você queria ouvir. Ele queria que você se encontrasse com o que precisava entender. E por isso este vídeo não vai te dizer que está errado ficar, mas vai te mostrar o que acontece quando você nega a si mesmo a oportunidade de evoluir. Você vai entender por que, muitas vezes, o mais saudável é se afastar sem rancor, sem gritar, sem fazer drama. Apenas partir, porque sua alma já entendeu que não há mais nada a aprender ali. E isso, embora doa, é sabedoria. Aqui, juntos, vamos desnudar as camadas do ego, o medo, o apego e a necessidade. Vamos te levar a uma viagem ao seu mundo interno. Vamos te fazer perguntas que talvez você nunca tenha feito a si mesmo. E te daremos as respostas que Jung nos deixou e que ninguém mais te disse. Porque o mundo precisa de mais pessoas que se amem o suficiente para se afastar a tempo. E se você aprender isso hoje, não só vai se curar, como inspirará outros. Você será aquele farol que guia aqueles que também precisam se afastar, mas não sabem como. A arte de se afastar não é ensinada nas escolas. Ela é aprendida com dor, sim, mas também com consciência. E este vídeo será para você uma mestria emocional, uma oficina da alma, uma guia que te sustente quando tudo dentro de você quiser desistir. Vamos falar com você desde a psicologia, sim, mas também desde a compaixão. Porque sabemos o quão duro é aceitar que um vínculo que foi importante já não é. E sabemos o quão corajoso você precisa ser para dar esse passo. Por isso, se alguma vez você sentiu que continuar naquele lugar te quebra por dentro, fique. Este vídeo é para você. Para te ajudar a entender o que Jung quis que você soubesse, mas que poucos ousam dizer. Porque se afastar não é fugir do mundo. É voltar para si mesmo. Aqui começa a sua jornada. E embora talvez doa olhar para dentro ao final deste vídeo, você o fará com orgulho. Porque não há ato mais belo que abraçar sua verdade, mesmo que isso signifique caminhar sozinho por um tempo. Não estamos falando ao seu ouvido, estamos falando à sua alma. Carl Jung dizia: o privilégio de uma vida inteira é se tornar quem você realmente é, mas esse privilégio não é alcançado ficando onde você não pode ser você. Muitas vezes, se afastar não é renunciar a alguém, é se honrar. Porque permanecer em um lugar que nega seu crescimento é se trair em silêncio, e ninguém floresce em terra alheia. Esta é a primeira lição que ninguém te ensinou. Nem tudo que começa com você precisa terminar com você. Jung falava da individuação como o processo pelo qual você se torna consciente da sua identidade profunda. É a integração da sua luz e da sua sombra, da sua essência e da sua história. Mas o mais potente desse processo é que, para alcançá-lo,
Você deve atravessar uma espécie de morte simbólica, a dos seus apegos. A arte de se afastar, então, é parte natural desse caminho. Porque para se tornar você, você precisa soltar o que não é. Quero que você faça este primeiro exercício. Feche os olhos por um momento e visualize todos os vínculos que te rodeiam. Quais deles nutrem sua alma e quais consomem sua energia? Com quem você se sente livre e com quem você constantemente precisa negociar sua autenticidade? Essa simples análise revela uma verdade devastadora. Muitas vezes, você está se traindo por não se afastar de quem já não te reflete. Jung afirmou: até que você não torne consciente o que carrega no seu inconsciente, isso continuará dirigindo sua vida e você chamará isso de destino. Quantas vezes você acreditou que se afastar não era uma opção, porque se convenceu de que isso era seu karma, sua cruz, sua história? Mas a realidade é que esse destino muitas vezes é apenas uma repetição de feridas infantis não resolvidas que hoje se manifestam na forma de vínculos que te desgastam. Outro exercício profundo. Pergunte a si mesmo, com uma honestidade brutal: que necessidade você está satisfazendo ao ficar onde já não quer estar? Medo da solidão? Necessidade de aprovação? Sentimento de culpa? Anote-as. Escreva-as. Olhe para elas com compaixão. Porque só ao nomear o que você esconde, você pode começar a se libertar. Quando Jung falava da sombra, ele se referia a todas aquelas partes de nós que reprimimos, porque não se encaixam na imagem que queremos projetar. E entre essas sombras, muitas vezes está a necessidade de estabelecer limites, de dizer basta, de se afastar. Mas como nos ensinaram que ser bom é aguentar, nossa sombra se enche de raiva, ressentimento e frustração. E ao não expressá-la, adoecemos. Se afastar é dar voz a essa parte reprimida que grita por dignidade. Jung sabia que, se não nos reconciliarmos com a sombra, ela nos devora por dentro. Quantas vezes você explodiu por coisas mínimas? Quantas vezes sente um vazio profundo sem saber por quê? Porque você está retendo vínculos que já cumpriram seu ciclo, mas tem medo de deixá-los ir. Um terceiro exercício. Escreva uma carta de despedida. Escreva para aquela pessoa ou situação da qual você sabe que precisa se afastar. Diga tudo o que não disse, mas não para que o outro leia, mas para que você leia. Escrever a partir da verdade interna tem um poder curador imenso. Jung dizia que a alma precisa de expressão, e quando não lhe é dada, ela se contorce. Jung também afirmava que tudo o que te irrita nos outros pode te levar a uma compreensão mais profunda de si mesmo. E se em vez de continuar focado no que o outro faz de errado, você se perguntar por que continua ali? Às vezes, o problema não é o que o outro faz, é o que você continua permitindo. E reconhecer isso não é humilhante, é libertador. A psicologia profunda de Jung não tratava de mudar os outros, mas de te iluminar. De te mostrar como suas escolhas, mesmo as mais dolorosas, estão carregadas de sentido. Se você está preso em um vínculo que te drena, não está ali por acaso. Você está ali porque uma parte de você o escolheu. Mas você também pode escolher partir. Você pode escolher paz. Jung dizia: sua visão se tornará clara apenas quando você puder olhar dentro do seu coração. Muitas vezes pedimos sinais, respostas externas, clareza. Mas o que realmente precisamos é coragem para nos olharmos. Se afastar não se decide com lógica. Decide-se com conexão. Quando sua alma já não vibra ali, é hora de se mover, mesmo que a mente não entenda. Outro exercício poderoso. Grave um áudio falando consigo mesmo como se fosse seu melhor amigo. Diga a si mesmo por que você merece paz. Diga que não está errado por se afastar. Depois, ouça-o todos os dias por uma semana. Isso reprograma seu inconsciente com uma nova mensagem, a de merecimento. E essa mensagem é mais poderosa que qualquer conselho. Jung era claro.
O que você nega te submete. O que você aceita te transforma. Negar que você precisa partir apenas prolonga seu sofrimento. Mas aceitar que já não há crescimento, que já não há reciprocidade, que já não há harmonia, é começar a curar. Porque a alma, quando não é ouvida, adoece. Se afastar não é um castigo, é uma escolha de bem-estar. E isso Jung entendia profundamente. Ele não falava de relações a partir do dever moral, mas a partir do desenvolvimento da alma. Se uma relação impede seu crescimento, você está traindo seu processo evolutivo. E isso, na linguagem da alma, é pago com frustração, tristeza crônica e desconexão. O próximo exercício vai te doer, mas é vital. Faça uma lista com as vezes que você se calou por medo de perder alguém. Depois, olhe para ela. Reconheça o quanto você se perdeu por não perder o outro. E então, em voz alta, prometa a si mesmo não voltar a fazer isso. Essa promessa é uma cerimônia de recuperação interior. Jung diria: é o primeiro passo rumo à sua verdadeira individuação. Muitos de nós tememos nos afastar porque acreditamos que isso nos deixará sozinhos. Mas Jung ensinava que a solidão não é a ausência de companhia, mas a ausência de conexão consigo mesmo. E que só na solidão aprendemos a ouvir a voz da alma. Por isso, partir pode parecer um vazio, mas na verdade é uma expansão. Quantas vezes você ouviu a frase: "Não posso deixá-lo, eu o amo"? Mas o amor sem paz não é amor. É apego, é carência. Jung chamava isso de projeção, porque você vê no outro o que ainda não desenvolveu em si, e por isso dói tanto se afastar. Porque você acredita que está perdendo algo que, na verdade, deveria construir dentro de si. Eu te convido a escrever uma carta de amor, mas dirigida a você, não ao outro, a você. Reconheça o quão corajoso você tem sido, o quanto você aguentou e a força que está começando a recuperar. Jung dizia que a alma cura quando se sente vista, e hoje, ao escrever para si, você está se vendo pela primeira vez em muito tempo. A arte de se afastar também é a arte de recuperar a voz. Porque quando você está em ambientes que não te nutrem, você começa a falar baixo, a pedir permissão para existir, a minimizar sua verdade. E quando você decide partir, a primeira coisa que recupera não é o tempo, é a voz, aquela voz que você esqueceu que tinha. Jung ensinava que cada pessoa que aparece em sua vida tem uma função simbólica. Ela representa algo que você precisa aprender ou soltar. Mas o problema é que nos apegamos aos símbolos como se fossem eternos. E não são. Algumas pessoas só chegam para te despertar, não para ficar. E entender isso é sabedoria emocional. Outro exercício de consciência. Escreva em um papel o que aquela pessoa da qual você não consegue se afastar representa para você. Que necessidade simbólica ela satisfaz? Depois, destrua esse papel, como um ato simbólico de libertação. Isso pode parecer simples, mas Jung acreditava profundamente nos atos simbólicos como mecanismos de transformação do inconsciente. Às vezes, você se apega porque acredita que sem essa pessoa não saberá quem é. Mas, e se você descobrir que, longe desse vínculo, você pode finalmente se encontrar? Jung afirmava que a transformação começa no caos, que perder uma estrutura externa, muitas vezes, é o que permite o renascimento interno. Permita-se chorar, permita-se sentir medo, mas não permita que isso te detenha. Jung dizia que tudo o que sentimos é válido, mas o importante é o que fazemos com isso. Se afastar não significa não ter medo, significa avançar apesar do medo. E isso se chama poder pessoal. Querida comunidade de sabedoria da alma, se este vídeo está mexendo com fibras profundas, se você está compreendendo que seu bem-estar é sagrado, eu te convido a escrever nos comentários: minha alma merece estar em paz, mesmo que doa o adeus. Essa frase será sua declaração de amor próprio, um sinal de que você está despertando,
Se afastar nem sempre significa perda. Às vezes é uma recuperação. Recuperação de você, da sua energia, da sua capacidade de ouvir sua intuição. Jung insistia que toda a transformação verdadeira começa quando paramos de olhar para fora e começamos a olhar para dentro. A arte de se afastar é, então, a expressão externa de uma revolução interna. A decisão consciente de priorizar a alma antes do ruído. Muitos se perguntam: como saber se é o momento de partir? A resposta, desde a psicologia profunda, nem sempre está na lógica, mas no corpo. Jung compreendia que o corpo tem memória e sabedoria. Se um lugar, uma relação ou uma situação te provoca angústia crônica, se seu corpo se tensiona cada vez que está ali, esse é o sinal. A alma fala através do corpo quando a mente já não quer ouvir. Freud, por sua vez, acreditava que muitas das nossas decisões eram guiadas por desejos reprimidos. E quando não exploramos esses desejos, buscamos satisfazê-los em vínculos errados. Às vezes, você não consegue se afastar porque não está enfrentando o que realmente deseja. Mas quando você o reconhece, uma nova clareza se abre. Se afastar, então, não é apenas cortar com o outro. É parar de fugir de si mesmo. Jung complementou Freud ao dizer que não basta entender o desejo, é preciso integrar a sombra. A sombra de querer que nos salvem. A sombra de depender emocionalmente. A sombra de não nos sentirmos suficientes se não estivermos com alguém. Quando você decide se afastar, você está escolhendo deixar de ser vítima dessas sombras. Você está caminhando rumo à totalidade. Adler, outro grande psicólogo, falava do complexo de inferioridade como o núcleo de muitas decisões autodestrutivas. E se você não se afasta porque sente que não merece algo melhor? E se, no fundo, você acredita que deve se conformar? Se afastar também é um ato de dignidade, uma forma de dizer ao mundo: já não vou viver a partir da minha carência. Erich Fromm nos ensinou que o amor verdadeiro é liberdade, não posse. Que o amor que aperta, controla ou condiciona não é amor. Quantos vínculos sustentamos a partir do medo de perder o outro e não da liberdade de sermos nós mesmos? Se afastar, às vezes, é a única forma de permitir que o amor se transforme em algo saudável ou se dissolva com paz. Jung também dizia que a pessoa sã não é aquela que não sofreu, mas aquela que transformou seu sofrimento. Se esse lugar ou essa relação te causou dor, você não está quebrado, você está despertando. A dor, muitas vezes, é o alarme que te empurra a despertar. E quando você a entende, se afastar se torna um ato de sabedoria, não de derrota. E se eu te dissesse que se afastar não é se afastar de alguém, mas voltar para você? Porque no fundo, ninguém te abandona mais do que você mesmo quando se trai. Se afastar é parar de se trair. É voltar para casa, para o seu centro, para a sua voz interna. Aquela que tem sussurrado há muito tempo. Aqui não é mais. Te proponho um exercício. Busque uma foto sua de criança. Olhe nos olhos dela e pergunte: o que você está permitindo hoje que eu nunca permitiria para você? Essa criança interior, esse fragmento de você que ainda vive no seu inconsciente, merece um ambiente de amor e respeito. Se afastar também é cuidar dela. Jung nos mostrou que os sonhos são mensagens do inconsciente. O que sua alma te diz quando você sonha com liberdade, com fuga, com correr para longe? Por que seus pesadelos estão cheios de repressão e confinamento? Seus sonhos não mentem. Se você sonha em se afastar, é porque seu ser interior já se cansou de estar onde não cresce. Há um momento na vida em que continuar doerá mais do que partir. Esse é o ponto de ruptura. E é aí que muitos colapsam, porque não entendem que esse colapso não é o fim, é o começo. O começo de uma nova vida. Jung afirmava que o caos é o útero da transformação. Se hoje você se sente em ruínas, é porque está nascendo outra vez. Muitos perguntam: mas se eu me afastar, quem serei? E Jung dizia com clareza:
Você deve abandonar a vida que planejou para poder viver a vida que te espera. A pessoa que você será depois de partir ainda não existe. Você deve deixar que ela nasça, e para isso, você deve abrir espaço, não só fora, mas dentro de você. Freud dizia que o ego não é senhor em sua própria casa, que muitas vezes nossas decisões são dominadas por forças inconscientes. Se afastar é começar a assumir o comando. É tomar o leme de um navio que tem sido guiado pelo medo, pela culpa ou pelo costume. E isso requer coragem, mas também consciência. Você sabia que Jung valorava profundamente os ritos de passagem? Esses momentos simbólicos em que um ciclo se fecha para que outro se abra. Se afastar pode ser seu rito de passagem, sua cerimônia de transformação. Você não precisa de um templo, só precisa de presença. Presença para dizer, obrigado, mas não mais. Faça este exercício. Escreva em um papel tudo o que você aprendeu naquele vínculo do qual está pensando em se afastar. Não a partir da raiva, a partir da gratidão. Porque mesmo o que doeu te ensinou. Depois, queime esse papel. E enquanto as cinzas caem, repita mentalmente. Agora estou livre para começar outra etapa. Jung falava do si mesmo, essa totalidade que cada um carrega dentro de si, e dizia que tudo na vida deveria nos conduzir a ele, ao nosso núcleo. Mas quando você se perde em relações que te afastam de você, você está ignorando esse caminho. Se afastar, então, não é se desviar, é voltar à rota. É se lembrar de quem você é. Se afastar não significa que o outro é mau. Significa que você já não vibra com essa energia. Jung insistia que a evolução pessoal inevitavelmente nos separa de certos vínculos. Porque quando você muda, seu entorno deve se adaptar ou desaparecer. E ambas as coisas são válidas. Ambas são necessárias. Se você se agarrar ao que foi, nunca descobrirá o que pode vir a ser. Jung dizia que muitas pessoas param seu desenvolvimento porque temem o vazio, temem estar sozinhas. Mas a solidão não é o inimigo, é a ponte para a sua autenticidade. Outra ferramenta. Se te custa tomar uma decisão, escreva-a como se fosse a história de outra pessoa. Leia-a em voz alta. Você notará como, ao sair de você, a verdade se torna mais clara. Às vezes, você só precisa de outra perspectiva para despertar. E Jung sabia, por isso estudava tanto os símbolos, os arquétipos, os reflexos do que não vemos. Há algo belo em partir em silêncio, em não precisar de longas explicações ou brigas, em simplesmente escolher sua paz. Jung dizia, as pessoas farão qualquer coisa, por mais absurda que seja, para evitar enfrentar sua alma. Se afastar, quando é consciente, é uma forma de olhar sua alma de frente e dizer a ela, eu te ouço. Vamos fazer outra dinâmica, Ricardo. Se este vídeo te tocou, se despertou algo profundo em você, deixe nos comentários a frase, escolho minha alma, mesmo que perca a companhia. Porque quando a alma é escolhida, nunca se perde nada que realmente se precise. Existem pessoas que não são más, apenas inadequadas para seu processo. E isso é razão suficiente para tomar distância. Jung entendia profundamente quando dizia que a solidão não é a ausência de companhia, mas o momento em que a alma começa a falar. Muitas vezes, seu crescimento não será acompanhado por todos. E esse silêncio não é abandono, é a oportunidade de se ouvir como nunca antes. Quando o ambiente te exige que seja uma versão reduzida de você, você não está vivendo, está sobrevivendo. Jung planteava que a repressão da autenticidade gera neurose, ansiedade e tristeza crônica. Se afastar daquilo que te obriga a usar máscaras não é egoísmo, é prevenção, é saúde emocional, é respeito por sua essência. Se você tem que se esforçar demais para ser amado, então não está sendo amado, está sendo tolerado. E você não foi feito para viver tolerado. Você foi feito para vibrar, para ressoar, para amar sem desgaste.
Carl Jung ensinou que a autenticidade é a ponte entre o inconsciente e a plenitude. Se essa ponte está quebrada, o único que te espera do outro lado é o vazio. Há ciclos que não se fecham com palavras. Eles se fecham com decisões. Decisões que implicam caminhar na direção contrária, mesmo que ainda doa. Jung dizia que a vida não vivida é uma doença da qual se pode morrer. E você não pode morrer lentamente em nome de uma história que já terminou. O inconsciente guarda uma cópia emocional de tudo o que você vive. Quando você permanece em lugares que te ferem, está dizendo ao seu inconsciente: isso é o que mereço. E ele tomará isso como verdade. Por isso é tão importante partir a tempo. Porque cada segundo que você fica reforça uma narrativa de indignidade. Você não precisa que todos entendam. Você precisa que você sinta. Jung ensinava que a intuição é uma das 4 funções psíquicas fundamentais. Escutar sua intuição não é fraqueza, é sabedoria primitiva. Se sua intuição te grita que esse lugar já não é seu lar, talvez tenha chegado o momento de se mudar, não fisicamente, mas espiritualmente. A culpa é um dos grilhos mais pesados que carregamos. Não posso partir. Precisam de mim. Não posso abandoná-lo. Sinto pena. Mas Jung explicava que muitas vezes o que chamamos de culpa não é outra coisa senão apego disfarçado de virtude. E o apego, quando esticado demais, acaba asfixiando. Sua energia é sagrada. Você não está obrigado a continuar se explicando, se justificando ou carregando as emoções dos outros. A responsabilidade afetiva não é sinônimo de sacrifício pessoal. É cuidar de você e cuidar do outro sem se deixar morrer por dentro. E se isso implica se afastar, então é o correto. A fidelidade a si mesmo é a forma mais pura de espiritualidade. Jung falava do processo de individuação como um caminho para o divino. Mas esse caminho está cheio de decisões difíceis. Se afastar do que não vibra com você é uma dessas decisões que, embora doa, te aproxima da sua divindade interna. Vivemos presos a ideias herdadas, que o amor tudo pode, que ficar é sinônimo de lealdade, que aguentar é virtude. Mas Jung questionava todas essas verdades coletivas. Ele sabia que muitas das nossas decisões não são verdadeiramente nossas, são programações sociais que repetimos sem revisar. Uma das perguntas mais corajosas que você pode se fazer é: isso me faz bem? Tão simples, tão brutalmente honesta. Se a resposta é não, não busque mais argumentos. Porque Jung dizia que a mente encontra desculpas para evitar o que a alma já sabe. E sua alma não se engana. Há uma dimensão espiritual em cada ato de liberdade. Quando você decide soltar, você quebra um feitiço. O feitiço do medo, do hábito, do é assim que deve ser. E ao fazer isso, você se torna um alquimista da sua própria vida. Jung via em cada ato de transformação interior um processo sagrado. E se afastar é isso, alquimia emocional. A tristeza que você sente quando se afasta não é sinal de erro. É sinal de ruptura com uma identidade que te prendia. E toda ruptura dói. Mas Jung dizia que a dor é a mensageira da mudança. Não tema sentir. Tema permanecer onde você não pode se sentir inteiro. Muitos vínculos não são relações, são contratos emocionais não ditos. Você me dá afeto, eu te dou silêncio. Você me dá companhia, eu me dou por vencido. Jung dizia que esses contratos inconscientes sustentam muitas relações, mas que só quando se tornam conscientes podemos escolher se os assinamos ou os rompemos. Às vezes, o mais difícil não é partir, mas aceitar que não há mais nada a esperar. Mas essa aceitação é libertadora. Jung falava dos símbolos do renascimento. E você pode renascer, mas não em terra alheia. Não enquanto se agarra a uma versão de você que já não existe. Partir é permitir-se voltar a nascer. E se não te falta amor, mas direção? E se você não está vazio, mas desconectado? Jung dizia claramente: a alma busca realização,
não validação. Se esse vínculo não te ajuda a te realizar, então não é amor, é distração. E as distrações, embora confortáveis, também roubam sua vida. Esse desconforto que você sente cada vez que está ali não é por acaso. É sua intuição gritando. Jung ensinava que o desconforto emocional é o sinal da alma quando algo não está alinhado com seu propósito. Não o ignore, não o anule. Escute-o. Ele sabe. Nem todas as despedidas são um fim. Algumas são um começo. Começo de respeito, de amor próprio, de cura. Se afastar, muitas vezes, é o único que permite que algo novo e verdadeiro chegue à sua vida. E Jung sabia que, para que algo novo nasça, o velho deve morrer simbolicamente. O medo de estar sozinho muitas vezes encobre o medo de se conhecer, porque você sabe que, se ficar consigo mesmo, vai descobrir verdades que evitou por anos. Jung dizia que o inconsciente não descansa e que, cedo ou tarde, tudo o que você não enfrenta te encontra. Se afastar é escolher enfrentá-lo agora, com coragem. Sua história não termina com uma saída. Às vezes, começa ali, no momento exato em que você decide parar de viver pela metade. No instante em que diz, até aqui. Jung entendia que a psique precisa de rupturas para se reconstruir. E hoje pode ser seu momento. É vital que você lembre disso. Você não está louco por precisar de distância. Você não é fraco por não aguentar mais. Você não está falhando porque o outro não mudou. Você está despertando. E despertar nem sempre é bonito, mas é sempre necessário. Quando você já não consegue respirar em um vínculo, quando tudo o que faz é se conter, você não está vivendo, está sobrevivendo. Jung falava de como a repressão emocional gera desordens profundas. Se afastar não é apenas emocional, é um ato de higiene mental, de saúde integral. E se você ainda duvida, faça este exercício. Imagine que seu melhor amigo estivesse na mesma situação que você. O que você diria a ele? Que conselho você daria com todo o seu amor? Agora, dê a si mesmo esse mesmo conselho. Trate-se como trataria alguém que você ama de verdade. Jung ensinava que o amor começa por dentro. É possível que depois de partir venha o vazio, mas é um vazio fértil. Jung dizia que a alma precisa de espaço para se revelar. E esse espaço não pode existir se você está cheio de expectativas alheias, de ruído, de presenças tóxicas. Esvaziar-se é se preparar para o novo. A liberdade nem sempre vem com aplausos. Às vezes, vem com silêncio, com incompreensão, com choro. Mas também vem com paz, com noites tranquilas, com a sensação de que, enfim, você está onde deve estar, consigo mesmo. Jung sabia que essa paz era mais valiosa que qualquer pertencimento. Sabe o que dói mais do que partir? Ficar e se trair. Porque essa traição não se nota no início, mas te corrói com os anos. Jung dizia que tudo o que não é vivido exige uma compensação. E essa dívida emocional, se você não a enfrenta hoje, você a pagará amanhã com ansiedade, com insatisfação, com vazio. É agora. É o seu momento. Escolha sua alma. Escolha sua paz. Escolha sua verdade. Ninguém mais fará isso por você. Jung deixou ferramentas, deixou rotas. Mas você deve caminhar. Você deve decidir se este é o dia em que você para de mendigar amor e começa a cultivá-lo em si. A vida não começa quando nascemos, mas quando despertamos. E esse despertar, muitas vezes, ocorre no meio de uma decisão radical: se afastar de tudo o que não nutre sua alma. Carl Jung entendia isso como o chamado à individuação, esse processo inevitável onde você se separa do rebanho para se encontrar consigo mesmo. Mas esse caminho, embora glorioso, começa com ruptura, com luto, com uma despedida que nem sempre tem palavras. Viktor Frankl, o pai da logoterapia, ensinava que o ser humano pode suportar qualquer como se tiver um porquê. E seu porquê é claro: recuperar sua vida, seu centro, sua autenticidade. Se afastar não é uma renúncia vazia, é uma afirmação de sentido.
É voltar para si para descobrir um novo propósito que não cabia naquela vida que você sustentava por inércia. Desde a perspectiva de Erich Fromm, o amor maduro é aquele que se constrói sobre a base da liberdade, não da necessidade, não da dependência. Por isso, se você deve ficar por medo, já não é amor, é escravidão emocional. E Fromm afirmava que muitos vínculos que chamamos de amorosos, na verdade, são formas sofisticadas de controle. Se afastar, então, pode ser o primeiro ato de amor real que você faz em anos. Carl Rogers, o pai da terapia centrada na pessoa, dizia que a mudança profunda só ocorre quando uma pessoa se sente aceita como é. Mas se você está em um lugar onde constantemente te exigem mudar para encaixar, como você florescerá? O ambiente onde você não pode ser você é terra estéril. Se afastar é buscar a terra fértil que sua alma merece. Freud sustentava que a repressão é a origem do sofrimento humano. E cada vez que você fica em um lugar onde não pode expressar o que sente, você está reprimindo sua essência. A arte de se afastar é também a arte de liberar tudo aquilo que você guardou em nome da calma, mas que estava te envenenando lentamente. Adler trouxe algo chave. Muitas das nossas decisões são motivadas por um desejo de pertencimento. Mas se esse pertencimento exige que você se esqueça de si, já não é pertencimento, é sacrifício. E nenhum sacrifício que implique se destruir vale a pena. Se afastar é dizer: prefiro minha autenticidade à sua aceitação. A mente busca certezas. A alma busca expansão. E entre ambas há uma tensão constante. Jung falava dessa tensão entre o ego, que quer segurança, e o si mesmo, que busca realização. Quando você decide se afastar de algo que o ego ainda deseja, mas a alma já não suporta, você está escolhendo evoluir. E essa é uma das decisões mais corajosas de toda a sua existência. Muitas vezes, ficamos pelo que foi bom. Mas a lembrança não é motivo suficiente para sustentar um presente que te sufoca. O passado pode ter sido belo, mas se o presente te destrói, você deve deixá-lo ir. Jung afirmava que as memórias mal integradas são as que sabotam nossa capacidade de mudar. E se agarrar ao que foi, é a receita perfeita para nunca ser o que você pode vir a ser. Outro conceito poderoso de Jung é a ideia dos arquétipos. Muitas vezes vivemos relações onde projetamos no outro um arquétipo: o salvador, o mestre, o perseguidor, a vítima. E essas projeções não são a pessoa real, são fragmentos de você. Se afastar, então, nem sempre é fugir do outro. É parar de buscar neles o que te falta dentro. Frankl insistia que a liberdade última do ser humano é escolher sua atitude diante de qualquer circunstância. Se afastar é uma escolha de atitude. Uma forma de dizer: posso ficar na dor ou posso caminhar rumo à luz. Essa luz nem sempre está clara, mas aparece com cada passo que você dá para longe do que te apaga. Você não precisa estar completamente pronto para partir. Só precisa estar disposto a parar de viver no piloto automático. Jung dizia que o processo de despertar ocorre gradualmente e, às vezes, começa com uma única pergunta: por que continuo aqui? Essa pergunta, embora pequena, pode se tornar a chave da sua transformação completa. Rogers ensinava que a mudança só ocorre quando há congruência interna. Ou seja, quando o que você sente, o que pensa e o que faz estão alinhados. Se você está em um lugar onde finge estar bem, onde sorri enquanto sangra por dentro, então você está fraturado. Se afastar é uma forma de se costurar com fios de verdade. A ansiedade crônica, a tristeza que você não entende, a irritabilidade constante, muitas vezes não são doenças, mas alarmes. Alarmes que indicam que você permaneceu tempo demais em um ambiente que sua alma rejeita. Jung não via os sintomas como inimigos, mas como mensageiros. E se você ouvir suas mensagens, saberá que se afastar é parte do tratamento. Há uma força que sempre quer que você fique: o costume. Mas o costume mata a expansão. Mata a centelha. E como dizia Jung, sem movimento psíquico não há vida interior. Se tudo em você grita por mudança, não se agarre ao costume. Agarre-se ao seu chamado interior.
Adler falava que o sentido de comunidade deveria partir do respeito mútuo. E se você está em uma relação ou ambiente onde não se sente respeitado, então não há comunidade real. Há poder. E onde há poder sem amor, há submissão. Se afastar é resistir à estrutura que te quer pequeno. Desde a logoterapia, o sofrimento só tem sentido se te leva a um novo nível de consciência. Se você está sofrendo apenas para manter uma aparência, para evitar um conflito, para sustentar um dever ser, esse sofrimento é destrutivo, não é redentor. Frankl dizia que quando o sofrimento já não contribui, é momento de deixá-lo. É importante dizer com clareza, você não é egoísta por priorizar sua saúde mental. Jung dizia que o amor pelos outros só pode ser genuíno quando nasce de um amor profundo por si mesmo. Se afastar é dizer: quero te amar sem me perder, e se não puder, prefiro te perder a me perder. Há vezes em que você tem que partir mesmo amando, porque há formas de amor que não constroem, que não curam, que não permitem que você respire. E como dizia Rogers, o amor maduro não exige, ele acompanha. Se o outro não pode te acompanhar no seu processo, então amá-lo à distância também é válido. Também é amor. Tome um momento para imaginar a vida que você merece. Não a que você pode tolerar, nem a que te ensinaram a desejar, mas a vida que sua alma anseia. Agora olhe para onde você está. Isso se parece com sua visão? Se não, então você não está vivendo. Está sobrevivendo. E Jung dizia que a morte da alma ocorre muito antes da do corpo. A resiliência, como a definia Frankl, não é resistir passivamente, é transformar ativamente a dor em propósito. Se afastar pode ser seu ato de resiliência, sua maneira de dizer ao universo: isso doeu, mas não me destruirá, me impulsionará. E nessa declaração, você nasce outra vez. A ferida de não ser visto ou validado é uma das mais profundas do ser humano. Jung sabia. Freud sabia. Todos os grandes sabiam. E muitas vezes, continuamos em certos lugares porque, em algum momento, eles nos deram essa validação. Mas se hoje já não te veem, se já não te ouvem, então você está se apagando. Não se torne um fantasma dentro da sua própria vida. Uma ideia-chave de Jung era que o conflito é necessário para o crescimento. Mas uma coisa é o conflito que transforma, e outra muito distinta é o conflito que desgasta. Se cada dia é uma luta para existir, para se justificar, para sobreviver emocionalmente, isso não é evolução. É decadência. Se afastar é honrar seu processo de crescimento. O medo do desconhecido é natural. Mas ficar no conhecido que te dói não é coragem. É resignação. Jung dizia que a alma busca a expansão mesmo através do caos. Que a escuridão não é inimiga, mas guia. Se seu próximo passo te assusta, dê o mesmo assim. Porque sua nova vida está logo atrás desse medo. Sua alma não te pede perfeição. Ela te pede autenticidade. E às vezes, ser autêntico é ter a coragem de dizer: isso já não sou eu. Se afastar é uma declaração de identidade. É pintar um novo limite no mapa da sua vida e dizer: até aqui chegava essa versão de mim. Agora começa outra. Rogers falava da tendência atualizante, essa força interna que impulsiona todo ser vivo à sua máxima expressão. Você está em um ambiente que potencializa essa força ou que a esmaga? Se você sente que cada dia te faz menor, mais calado, mais invisível, então a resposta é clara: você deve se mover. Frankl dizia que o vazio existencial aparece quando vivemos sem propósito. E se seu vínculo, seu ambiente, sua rotina já não tem sentido, então o vazio é inevitável. Mas esse vazio também pode ser fértil. Também pode ser o início de algo belo. Se afastar pode ser o primeiro passo rumo ao reencontro com o propósito que você esqueceu. Não é um ato de fraqueza se retirar de um lugar que machuca. É um ato de maturidade. Jung diria que é parte do processo de individuação. Parte de se tornar você mesmo. Libertar-se do dever ser para abraçar o ser real. Se afastar é permitir que o novo te encontre. Mas enquanto você estiver cheio do velho, não há espaço para o novo. E não me refiro apenas a pessoas.
Me refiro a emoções, ideias, experiências. Esvazia o que já não vibra. E você verá como o universo enche sua vida com o que realmente te pertence. A alma humana é projetada para evoluir, não para estagnar. Carl Jung dizia que a vida não se trata de perfeição, mas de totalidade. E a totalidade implica movimento, implica despedidas, implica aprender a partir quando ficar já não faz sentido. Porque se você não se mover, a vida te empurrará. E esse empurrão, embora incômodo, será um convite para despertar. Quando você se mantém em um ambiente onde apenas sobrevive, o tempo deixa de ser aliado e se torna carrasco. Viktor Frankl disse de forma impecável: quem tem um porquê para viver pode suportar quase qualquer como. Mas se seu como é um martírio diário, talvez o porquê já se tenha perdido. Então, a saída se torna o único caminho para o sentido. O problema não é se afastar. O verdadeiro problema é adiar o momento de fazê-lo. É fingir que você aguenta mais, que está bem, que não dói. Mas o corpo não mente. A insônia não mente. As lágrimas contidas também não. E Jung nos ensinou que tudo o que reprimimos se manifestará de formas mais intensas até que o enfrentemos. E se o verdadeiro sucesso não é ter mais, mas se sentir mais pleno, Carl Rogers afirmava que o bem-estar não nasce de cumprir expectativas externas, mas de se alinhar com sua verdade. Se seu ambiente não te deixa ser você, então tudo o que você construir ali será uma prisão de ouro. E a liberdade nunca teve preço. Se afastar também é um ato revolucionário em um mundo que te quer obediente, disponível e adaptado a qualquer forma. O sistema celebra a permanência, mesmo que isso custe sua saúde mental. Mas você não está aqui para agradar o sistema. Você está aqui para se libertar dele. E sua paz vale mais que qualquer aplauso social. Às vezes, o silêncio depois de uma saída é mais curador que 1000 conversas que não levam a nada. Jung afirmava que o inconsciente precisa de símbolos para compreender o que a mente não pode explicar. E uma retirada digna, sem necessidade de confrontos dramáticos, é um símbolo de transformação interna. Desde a psicologia transpessoal, se afastar pode ser visto como um ato de reencontro com a alma. É o passo prévio ao renascimento espiritual. Stanislav Grof dizia que os momentos de crise são limiares que nos aproximam de uma nova consciência. Então, se você está atravessando dor por uma saída, veja isso como um portal, um limiar para sua expansão. Nem todas as guerras merecem ser lutadas, nem todos os vínculos merecem ser sustentados. Jung foi muito claro: o que não alimenta sua alma acabará por adoecê-la. Por isso, deixar de lutar também é sabedoria. Também é fortaleza. Se afastar não é rendição, é redirecionamento. Em seu interior há um mapa que ninguém mais pode ler. Esse mapa está cheio de intuições, pressentimentos, alertas, emoções. Se você não o seguir, se perderá em caminhos alheios. E não há pior perda que viver a vida de outro acreditando que é sua. Jung dizia que só quando você segue seu próprio mito você encontra paz. Muitos vínculos não se rompem por ódio, mas por evolução. Você mudou. Eles também. E agora as frequências já não sintonizam. Não há culpados. Só há destinos que se separam. Se afastar, nesses casos, é um ato de maturidade emocional. É aceitar que já não há ponte que conecte essas duas margens. Não é seu dever consertar ninguém. Você não está aqui para salvar os outros à custa de se destruir. Como dizia Jung, ninguém se ilumina imaginando figuras de luz, mas tornando consciente sua escuridão. E você não pode fazer esse trabalho por ninguém mais. Só pode fazer o seu. E às vezes, isso inclui partir. Há relações que só existem porque você ainda não sabe o quanto vale. No momento em que se reconhecer, você deixará de pedir permissão para ser. E se afastar será inevitável. Porque não há amor mais elevado que aquele que nasce quando você percebe que já não precisa que te escolham. Porque você se escolhe. A mente pode ser sua prisão ou sua liberdade. E essa diferença está em como você lida com seus pensamentos ao decidir se afastar. Se o fizer a partir do ressentimento, você continuará preso.
Mas se o fizer a partir do amor próprio, você terá vencido uma batalha que nem sabia que estava lutando. Freud explicava que grande parte das nossas decisões é marcada pelo princípio do prazer. Mas Jung complementou dizendo que também há um impulso mais profundo, o da alma rumo à sua totalidade. E a totalidade não se alcança agradando a todos, mas se honrando profundamente. Nem todos os processos precisam ser compreendidos pelos outros. Às vezes, a alma pede uma pausa que ninguém entende, mas você a entende, e isso basta. Você não precisa convencer o mundo dos seus motivos para se retirar. Basta que você saiba que está se salvando. Se afastar é abrir espaço. Espaço para respirar. Espaço para criar. Espaço para novas conexões. Jung afirmava que a alma não pode florescer na saturação. E se sua vida está cheia de presenças que te pesam, então você está vivendo em uma casa emocional sem janelas. Abra-as, deixe a luz entrar. A ferida da infância mais comum é ter aprendido que seu valor depende do que você dá. E isso te leva, na idade adulta, a permanecer onde já não há reciprocidade. Mas você não é valioso pelo que dá, você é valioso pelo que é. E se alguém não pode ver isso, não merece sua permanência. Se afastar a tempo é um ato de sabedoria intergeracional, porque suas decisões hoje impactam seus filhos, seus netos, seu linhagem. Jung falava do inconsciente coletivo, e quando você quebra um padrão, você está libertando muitos, até mesmo aqueles que você não conhece. Talvez você tenha medo. Tudo bem, o medo é parte do processo. Mas, como dizia Rollo May, a coragem não é a ausência de medo, mas a afirmação da vida apesar do medo. Se afastar com medo é 100 vezes mais corajoso que permanecer com resignação. Suas lágrimas não são fraqueza, são limpeza. São a purga emocional necessária para deixar para trás o que doeu. Jung dizia que a emoção não expressada não desaparece. Ela se manifesta depois na forma de destino. Chore. Grite se for preciso. Mas depois, levante-se e caminhe. Tudo o que você dá além da sua paz mental é um pacto com sua destruição. Não justifique mais. Jung falava da sombra como aquilo que negamos. E quando você nega que está cansado, triste, frustrado, essa sombra cresce. Não deixe que ela cresça. Expresse-a. Solte-a. Aviste-se se for necessário. Você não precisa de promessas. Você não precisa que te jurem que vão mudar. Você precisa se sentir em paz. E se isso não acontece, o resto é supérfluo. Como dizia Fromm, o amor imaturo diz: te amo porque preciso de você. O amor maduro diz: preciso de você porque te amo. E se te amam de verdade, não te pedem que se traia. Não continue carregando o papel de salvador. Essa é uma armadilha do ego. Ninguém te deu essa missão. Você não nasceu para apagar os incêndios alheios enquanto queima por dentro. Você também merece ser resgatado. E às vezes, o único que pode fazer isso é você mesmo. Cada vez que você escolhe sua paz acima do seu apego, o universo te recompensa com uma nova clareza. Jung sabia, a alma não tolera viver muito tempo em dissonância. Por isso, quando você toma decisões alinhadas com sua verdade, o caos se transforma em ordem. Não é tarde. Nunca é tarde. O dia em que você decide se afastar pode ser o primeiro dia da sua nova vida. Jung dizia que há decisões que mudam sua linha do tempo. E talvez esta seja uma delas. Uma decisão que te afasta da dor e te aproxima do destino que sempre foi seu. Se sua história atual não te inspira, reescreva-a. O autor sempre foi você. E o primeiro ato para mudar a narrativa, muitas vezes, é fechar um capítulo com coragem. Feche com respeito. Com consciência, mas feche. Porque o que vem depois será maior que o que você deixa para trás. Agradeça o caminho percorrido. Até mesmo o que doeu. Porque, como dizia Jung, não há despertar sem sofrimento. Mas uma vez desperto, você não pode voltar a dormir. E uma vez que você sabe o que merece, você não pode mais se conformar. O próximo passo que você der deve honrar essa nova versão de você.
Lembre-se disso, se afastar não é fracassar. É triunfar sobre o condicionamento. É escolher conscientemente, é dizer, minha vida me importa. E nesse ato, nessa frase, nessa decisão, começa tudo o que é novo. Começa tudo o que realmente vale a pena. Aqui te apresento a quarta resposta com uma história em 50 parágrafos, narrada em tom impactante e à maneira de um romance. A história segue o caminho de um protagonista que, através do sofrimento, da introspecção e da coragem, transforma sua vida ao colocar em prática os ensinamentos de Carl Jung, fazendo com que cada passo de sua jornada interior ganhe vida e se torne uma epopeia pessoal de autodescoberta. Em um pequeno povoado cercado de montanhas e florestas densas, vivia Mateo, um homem que desde muito jovem sentia no fundo de seu ser uma inquietação incessante, como se as sombras que habitavam seu interior quisessem falar com ele. Desde criança, as palavras e símbolos que emergiam em seus sonhos pareciam lembrá-lo de que havia uma verdade oculta em seu interior, um chamado para descobrir algo além da rotina diária. À medida que crescia, Mateo começou a sentir uma crescente desconexão com as expectativas que a sociedade lhe impunha. O peso do dever e do costume eram correntes invisíveis que o mantinham em um lugar sem crescimento autêntico. No silêncio de suas noites, ele se perguntava se o que vivia era realmente seu ou simplesmente um papel herdado sem sentido. Uma tarde de outono, enquanto caminhava por uma trilha pouco transitada na floresta, Mateo deparou-se com um velho carvalho majestoso. Seus galhos pareciam se estender em um abraço protetor, e naquele instante, as palavras de Jung, o privilégio de toda uma vida é tornar-se quem você realmente é, ressoaram em sua mente, impulsionando-o a questionar a rotina que o havia aprisionado por tanto tempo. A inquietação que sentira toda a vida transformou-se em uma urgência. Cada folha que caía ao chão falava-lhe do passar do tempo e da necessidade de fazer uma mudança radical. A voz interior, que até então havia sido um sussurro, elevou-se como um clamor ineludível. Ele precisava olhar para dentro de si, desentranhar suas sombras e descobrir a autenticidade que se escondia por trás dos anos de conformismo. Naquela noite, na penumbra de seu quarto, Mateo pegou papel e lápis e começou a escrever. Foi como se a tinta derramasse emoções reprimidas por longo tempo. Ele escreveu sobre seus medos, suas frustrações e sobre aquela sensação persistente de que algo em sua vida não era real, de que ele estava destinado a viver de forma diferente e muito mais plena. Durante dias, mergulhou nesse exercício. Com cada palavra plasmada no papel, Mateo começava a reconhecer as partes de seu ser que havia ignorado. A ferida de um passado não curado, o ressentimento acumulado por expectativas não cumpridas e, acima de tudo, a sombra que se recusava a ser esquecida. Cada traço era um passo rumo ao confronto com o que ele havia reprimido em seu interior. Em uma dessas noites de insônia, quando a lua inundava o quarto com sua luz tênue, ele lembrou outra citação de Jung. Até que você torne consciente o que carrega em seu inconsciente, isso continuará dirigindo sua vida. E você o chamará de destino. Essa revelação o comoveu profundamente, e ele decidiu que era hora de buscar ajuda para transformar esse destino inerte em uma vida com propósito. Mateo contatou um terapeuta especializado em psicologia profunda, um homem que dedicara sua vida a estudar os arquétipos e o inconsciente. Durante as sessões, descobriu que muitos de seus comportamentos estavam enraizados em padrões que ele herdara sem questionar, e que o medo de enfrentar sua sombra era o principal obstáculo em seu caminho rumo à autenticidade. Cada sessão transformava-se em um portal para seu interior. Com o acompanhamento do terapeuta, Mateo começou a identificar esses padrões limitantes que o mantinham em uma zona de conforto ilusória. Por meio da técnica da imaginação ativa, reviveu cenas de sua infância e reconheceu o eco daquelas vozes críticas, que sem que ele soubesse haviam moldado sua identidade. O processo não foi fácil. Houve momentos de intensa angústia, em que ele sentiu que tudo desmoronava. Mas foi exatamente nesses instantes que ele lembrava as palavras de Jung sobre a transformação. O sofrimento é o prelúdio de um renascimento. E com cada lágrima derramada,
Abria-se uma nova porta para a descoberta de seu verdadeiro ser. Enquanto o inverno se instalava no povoado, Mateu tomou a decisão de deixar para trás relações e ambientes que já não lhe permitiam crescer. Consciente de que se apegar ao conhecido apenas prolongaria sua dor, ele empreendeu a difícil tarefa de se afastar daquilo que o acorrentava ao passado. Cada adeus era doloroso, mas necessário para abrir-se a um futuro mais autêntico. O processo de separação manifestou-se em múltiplos aspectos de sua vida. Na renúncia a amizades que apenas o drenavam, no abandono de um emprego que o asfixiava e na despedida de sonhos que já não o representavam. Essa ruptura, embora intensa e cheia de incertezas, marcou o início de um novo capítulo. A decisão de se afastar transformou-se em um ato de amor próprio e de coragem. Em meio à dor da mudança, Mateu encontrou consolo na natureza. As longas caminhadas pela floresta tornaram-se meditações em movimento, uma oportunidade para conectar-se com a sabedoria ancestral da terra. Cada árvore, cada rio, parecia lembrá-lo de que o fluir natural da vida não se detém diante das adversidades, mas se adapta e se renova. Durante um desses passeios, ele parou diante de um pequeno riacho que corria com força. Ao observar como a água limpava a terra e esculpia novas formações, compreendeu que ele também precisava se deixar levar e permitir que o processo transformador fizesse sua obra. A metáfora da água ensinou-lhe que a verdadeira força reside na capacidade de se adaptar sem perder a essência. Naquela manhã, com o sol apenas despontando sobre os picos nevados, Mateu decidiu empreender uma viagem. Não era uma viagem física, mas uma peregrinagem interior. Ele queria percorrer a vastidão de seu mundo interno, conhecer suas profundezas e abraçar tanto sua luz quanto sua sombra. Sentia que apenas enfrentando a si mesmo poderia encontrar a verdade que tanto ansiava. A viagem encheu-se de momentos de introspecção, em que ele se debatia entre o medo e a esperança. Em uma cabana afastada do bulício, mergulhou na leitura de textos junguianos, descobrindo em cada página um espelho que refletia sua própria luta e seus anseios mais sinceros. As palavras tornaram-se um farol em meio à escuridão. Enquanto avançava em sua travessia, Mateu começou a notar pequenos câmbios em sua forma de perceber o mundo. Aquilo que antes parecia caótico e confuso, transformava-se em uma sinfonia de símbolos e significados. As coincidências e sincronicidades tornaram-se evidências de uma ordenação que apenas quem se atreve a olhar para dentro pode compreender. Durante um encontro casual em um caminho de terra, conversou com um ancião que parecia possuir uma sabedoria ancestral. Esse homem, com voz pausada e olhar profundo, lembrou-lhe a importância de escutar a voz interior, de confiar na intuição sem os julgamentos da mente. O caminho ao eu verdadeiro, disse o ancião, ilumina-se com cada passo que você dá na escuridão. Cada encontro na viagem tornou-se uma lição vivencial. Mateu aprendeu a reconhecer nos outros reflexos de sua própria sombra, aquilo que ele ignorara por anos. Cada história compartilhada, cada olhar trocado, abria uma janela para a compreensão de que a luta pela autenticidade é um desafio universal, mas também uma fonte inesgotável de poder interior. Em um pequeno povoado de montanha, hospedou-se em uma antiga pousada cheia de histórias. Lá, as pessoas falavam de mudanças místicas, de renascimentos pessoais e de uma aura de transformação que impregnava o ambiente. Mateu sentiu que aquele lugar era um crisol, onde as almas em pena encontravam a fortaleza para se reinventar. Uma noite, ao calor de uma fogueira compartilhada com outros viajantes, Mateu abriu-se sobre seus medos e esperanças. As palavras fluíram de sua boca com uma sinceridade crua, e nessa confissão emotiva, ele sentiu como o peso de velhas feridas se dissipava pouco a pouco. A comunhão de almas naquele círculo foi uma confirmação de que ele não estava sozinho em sua luta. O ambiente da pousada, impregnado de relatos e lendas, inspirou-o a redescobrir seu próprio mito pessoal. Ele compreendeu que cada vida é uma narrativa na qual somos tanto os protagonistas quanto os autores. E ao tomar o controle de sua própria história, começou a escrever um capítulo novo, repleto de significado e propósito. Os dias seguintes transcorreram entre longas caminhadas e silenciosas meditações ao amanhecer. Mateu sentia-se cada vez mais leve, como se, ao se desprender de antigas correntes,
encontrasse a liberdade de ser ele mesmo. Seus passos tornaram-se seguros e cada trilha percorrida era um lembrete do poder da transformação interior. Em uma encosta isolada, encontrou um claro onde o céu parecia abraçar a terra. Ali, sentado em silêncio, sentiu a conexão com o universo. Foi nesse instante que as ensinanças de Jung se materializaram em sua experiência. O encontro com o si mesmo, essa totalidade que transcende o ego e nos conecta com o divino. Essa revelação encheu-o de um assombro inefável. O caminho do autoconhecimento, no entanto, não esteve isento de reveses. Houve momentos em que a solidão se tornou insuportável e o temor ao desconhecido ameaçou fazê-lo retroceder. Mas cada obstáculo transformou-se em uma prova que fortalecia sua convicção de que a viagem rumo à autenticidade é, em essência, um ato de fé em si mesmo. Durante uma dessas etapas difíceis, ele encontrou uma velha biblioteca em ruínas, um santuário esquecido de sabedoria. Entre suas estantes empoeiradas, descobriu manuscritos que falavam sobre a integração da sombra e o encontro com os arquétipos. Ao ler essas linhas, Mateus sentiu que cada palavra era uma carícia para sua alma desgastada, um lembrete de que a escuridão pode ser o berço da luz. Em um recanto do caminho, enquanto a névoa abraçava a paisagem, Mateus percebeu que as cicatrizes emocionais, longe de serem fraquezas, eram as marcas de suas batalhas vencidas. Cada marca em seu ser era uma medalha silenciosa que testemunhava a coragem de enfrentar o inexplorado e de reivindicar seu direito de ser completo. Cada amanhecer trazia consigo uma nova oportunidade para renascer, com a convicção de que sua transformação pessoal tinha o poder de impactar não apenas sua vida, mas também a daqueles que se sentiam perdidos. Mateus decidiu compartilhar sua experiência. Ele começou a escrever suas vivências em um diário, um testemunho sincero de sua luta e de seu renascimento. As palavras escritas tornaram-se uma ponte entre seu passado e o futuro que ele estava construindo. As páginas do diário, repletas de reflexões, citações de Jung e anedotas de sua travessia, transformaram-se em um legado que convidava outros a empreenderem sua própria jornada de autodescoberta. Com o tempo, sua história começou a circular entre aqueles que buscavam respostas. Pessoas de diferentes origens o contataram para compartilhar suas próprias experiências de sofrer, soltar e finalmente renascer. Mateus percebeu que sua transformação fazia parte de um fenômeno universal, o despertar da alma em meio às adversidades. Em uma cidade vibrante e cheia de contrastes, Mateus ofereceu palestras sobre o poder de se afastar para se encontrar. Usando exemplos cotidianos e relatos pessoais, ele explicou como o confronto com a sombra interna podia iluminar caminhos inexplorados, permitindo uma vida mais autêntica e plena. A sala encheu-se de olhares intensos, ansiosos por descobrir aquela centelha de liberdade. Cada conferência era uma celebração da vida e da coragem de se reinventar. Mateus lembrava a seus ouvintes que a grandeza não reside na permanência, mas na capacidade de arriscar tudo pela verdade interior. E em cada despedida, convidava a audiência a refletir. Vocês estão dispostos a deixar para trás o que dói para abraçar o que nutre? Entre o murmúrio de aplausos e o eco de perguntas sinceras, a mensagem se consolidava. Não há maior coragem do que olhar para dentro e reconhecer a necessidade de mudar. As ensinanças de Jung, junto com as de outros grandes pensadores, transformavam-se em ferramentas vivas que guiavam aqueles que desejavam transcender seu passado. Um dia, enquanto retornava a seu caminho de peregrinação, Mateus observou como a luz do entardecer brincava com as sombras das montanhas, criando formas irreais no horizonte. Essa imagem ficou gravada em sua mente e simbolizou de forma poética a integração de luz e sombra, a síntese de tudo o que vivera e do que ainda estava por descobrir. Ao chegar a uma pequena ponte de pedra que cruzava um rio turbulento, ele parou para meditar sobre a dualidade da existência. Lembrou que cada instante escuro encerra uma semente de luz e que a verdadeira sabedoria nasce quando se aprende a conviver com as contradições sem temê-las. A ponte, imponente e serena, tornou-se um símbolo da conexão entre seu passado ferido e seu futuro promissor. Ao cruzar a ponte, sentiu que cada passo era uma afirmação de sua nova identidade. A vibração de seus passos ressoava como um mantra interno. Era tempo de viver sem correntes,
de se libertar das amarras invisíveis que haviam obstaculizado seu crescimento. A força interior emergente impulsionava-o a seguir adiante sem olhar para trás. No transcurso daquela jornada, Mateu encontrou um pequeno grupo de viajantes que compartilhavam o desejo de descobrir um propósito maior na vida. Comovido por suas histórias e lutas, decidiu unir-se a eles temporariamente, encontrando na solidariedade e no companheirismo um novo significado para o caminho percorrido. A convivência com esses novos companheiros permitiu-lhe refletir sobre o valor do apoio mútuo na busca pelo eu. Cada conversa profunda, cada troca de anedotas e ensinamentos fortalecia sua convicção de que, no final, o processo de individuação é também uma viagem comunitária na qual cada encontro se transforma em um espelho da alma. Próximo ao fim de sua travessia, Mateu percebeu que a essência de sua transformação não residia na negação de seu passado, mas na assimilação amorosa de cada experiência vivida, por mais dolorosa que fosse. Com gratidão, compreendeu que cada ferida havia sido a antecâmara de um renascer, e que a integração da sombra era o que o tornava verdadeiramente humano. Ao chegar ao topo de uma colina que dominava um vale infinito, Mateu sentiu que o horizonte se expandia diante dele, como uma tela em branco pronta para ser pintada com novas experiências. Ali, na quietude do entardecer, entregou-se por completo ao ato de ser, sem máscaras nem barreiras, em plena comunhão com seu ser interior. Enquanto observava como o sol se ocultava lentamente entre as montanhas, uma paz inusitada o envolveu. Naquele instante compreendeu, no núcleo de seu ser, que todas as ensinanças que abraçara ao longo do caminho, desde as palavras de Jung até os conselhos de outros sábios, haviam se amalgamado em uma verdade irrefutável. A grandeza da vida reside na capacidade de se reinventar e na coragem de se afastar de tudo aquilo que impede ser si mesmo. O crepúsculo foi testemunha do último ato de uma longa viagem que o transformou de dentro para fora. E naquele silêncio dourado, Mateu sentiu que finalmente encontrara o equilíbrio entre sua luz e suas sombras. Não era o fim, mas o começo de uma existência plena, genuína e profundamente conectada com sua essência. E assim, na imensidão daquele vale iluminado pela lua, o espírito de Mateu fundiu-se com a natureza em um abraço eterno e silencioso que confirmava que, apesar de todas as feridas, sempre se pode renascer a partir da escuridão. Com cada passo que deu, com cada decisão de se afastar do que já não nutria sua alma, Mateu escrevera as páginas de uma epopeia interior. Uma história de transformação, de luta contra as sombras internas e da busca incessante por seu próprio ser, guiada sempre pela sabedoria das antigas ensinanças. A travessia de Mateu tornou-se uma lenda entre aqueles que buscavam se libertar das amarras emocionais. Seu relato, transmitido de boca em boca, inspirou outros a empreenderem seus próprios caminhos de autoconhecimento, a desafiarem o estabelecido e a abraçarem a possibilidade de um futuro distinto. Cada dia, enquanto o sol voltava a surgir, aqueles que seguiam seu exemplo despertavam com a convicção de que a autenticidade não se negocia, que a vida é uma viagem de transformação constante e que a verdadeira riqueza reside em viver fiel a si mesmo. Ao final daquela longa jornada, Mateu entendeu que as ensinanças de Jung e de outros grandes pensadores não eram meros conceitos teóricos, mas ferramentas vitais para forjar uma existência autêntica e digna. Ele aprendera a interpretar seus sonhos, a dialogar com sua sombra e, acima de tudo, a se reconhecer em cada experiência como o autor de sua própria história. Com o coração cheio de gratidão e a mente iluminada pela sabedoria adquirida em seu périplo interior, Mateu deu o passo final para fechar aquele ciclo e abrir um novo, onde a liberdade e a autenticidade se entrelaçavam em cada batida de seu coração. Sua história, tão vasta e complexa quanto a vida mesma, tornou-se um farol para aqueles que ainda buscavam a luz na penumbra de suas próprias sombras. Finalmente, sentado no topo daquela colina, com a brisa noturna acariciando seu rosto, Mateu compreendeu que cada um de nós está destinado a encontrar sua própria verdade. Sua experiência ensinou-lhe que, às vezes, o ato mais valente é se afastar do que nos consome para podermos voltar a nos encontrar com o que realmente merecemos ser. Com essa última revelação,
Mateu fechou os olhos e em silêncio entregou-se por completo ao mistério da existência, deixando que a magia de sua transformação se estendesse ao longo do tempo e do espaço, como um eco eterno que lembrasse a todos que, na arte de se afastar, encontra-se a chave para abrir as portas da alma. A história de Mateu é o retrato vivo da viagem da alma rumo à sua própria verdade. Um processo que não é apenas simbólico, mas também psicológico, terapêutico e espiritual. Desde os primeiros passos em seu caminho, observamos o despertar da consciência, aquele instante em que o ser humano começa a questionar a estrutura que sustentou por anos. Jung chamava isso de início do processo de individuação. Quando Mateu sente que sua vida não lhe pertence, ele está atravessando o que Jung denominava a noite escura da alma, um momento-chave em que o ego começa a se rachar para dar lugar a uma identidade mais profunda. Essa experiência, embora dolorosa, é a porta de entrada ao verdadeiro despertar. Não se pode avançar rumo à totalidade sem antes reconhecer a insatisfação. O encontro com a árvore e a frase que o abala não são meros elementos narrativos, mas símbolos de ativação psíquica. Jung entendia as árvores como representações do si mesmo, enraizadas, mas sempre crescendo rumo à luz. Quando Mateu para diante dela, está iniciando um ritual inconsciente de reconexão com sua essência. A escrita terapêutica que ele inicia em seu quarto é uma forma de catarse. Freud, em sua teoria do inconsciente, explicava que tudo o que é reprimido retorna com maior força se não for expresso. Mateu, ao escrever, permite que as emoções sepultadas venham à tona. Em psicoterapia, esse ato tem um poder curativo inestimável. O fato de ele reconhecer padrões herdados e vozes do passado é uma ilustração perfeita do trabalho com a sombra. Jung ensinava que, para integrar a totalidade do ser, era necessário olhar esses fragmentos que rejeitamos de nós mesmos. Mateu deixa de fugir deles e os enfrenta, e nesse ato, começa sua cura. O terapeuta a quem ele recorre representa o espelho necessário para ver o que, por si só, ele não poderia identificar. Carl Rogers insistia na importância de um ambiente terapêutico de aceitação incondicional para que a pessoa possa começar a mudar. Em sua relação terapêutica, Mateu encontra um lugar seguro onde sua alma pode começar a falar. O uso de técnicas como a imaginação ativa permite a Mateu reviver e ressignificar cenas dolorosas. Jung desenhou essa prática como uma ferramenta para interagir com o inconsciente de forma criativa e consciente. Ao fazê-lo, o paciente pode integrar aspectos esquecidos ou reprimidos de sua história pessoal. Cada decisão que ele toma, afastar-se de pessoas, renunciar a seu emprego, deixar de sustentar vínculos obsoletos, é um ato simbólico de individuação. Implica romper com o eu social para começar a construir um eu essencial. Aqui se vê claramente como a psicologia junguiana não busca a adaptação ao meio, mas a fidelidade à alma. A viagem que ele empreende não é uma fuga, é uma peregrinação rumo ao interior. Jung falava dos caminhos exteriores como representações dos movimentos internos. Cada passo que Mateu dá na floresta, cada conversa com um desconhecido, representa uma fase em sua própria reconstrução. A conexão com a natureza tem uma dimensão profundamente terapêutica. Estudos modernos em psicologia ecológica demonstram que a natureza restaura a atenção, reduz a ansiedade e promove a autorreflexão. Mateu, ao caminhar por trilhas solitárias, está se reencontrando com o silêncio e com o transcendente. O riacho que ele observa e a metáfora da água são símbolos clássicos do inconsciente na obra junguiana. A água representa a psique profunda. Observar como ela flui é compreender que a vida também requer soltura, flexibilidade e renovação. Nesse momento, Mateu aprende a fluir sem resistências. O diário que ele escreve durante sua travessia é muito mais que um caderno. É um contenedor simbólico de sua história, sua dor e sua evolução. Jung valorizava profundamente os atos simbólicos, pois acreditava que o inconsciente se comunica por meio de imagens, símbolos e arquétipos. Escrever sua história permite a Mateu reconfigurar sua narrativa interna. Quando Mateu começa a encontrar sentido por meio do contato com outras pessoas, vemos como a ferida inicial se transforma em ponte. Viktor Frankl afirmava que o sofrimento deixa de ser sofrimento quando encontra sentido. E Mateu não apenas encontra sentido,
Ele o compartilha, o transmite, o transforma em serviço. O ancião que aparece no caminho atua como um arquétipo do sábio. Na teoria junguiana, os arquétipos são padrões universais que emergem em momentos cruciais da viagem interior. Esse personagem não é apenas um homem, é a representação do conhecimento que vive no fundo da alma de Mateo. A pousada no povoado de montanha atua como um espaço de transição, um lugar de pausa e contenção onde a alma pode curar sem pressa. Em psicologia transpessoal, os espaços intermediários são fundamentais para integrar o que foi vivido antes de dar um novo salto de consciência. Mateo descansa, mas também se prepara para o que virá. A fogueira compartilhada simboliza o calor do humano. As histórias que ali se entrelaçam não apenas curam, mas refletem. E nesse intercâmbio emocional, Mateo compreende que seu processo não é exclusivo, que há milhares de pessoas navegando as mesmas águas. E isso, longe de fazê-lo sentir-se fraco, faz com que se sinta acompanhado. Cada dia que passa, Mateo se afasta mais do personagem que costumava ser e se aproxima de sua essência. Freud falava do superego, essa instância psíquica que nos faz viver desde a culpa e o mandato social. Mateo se liberta do superego quando deixa de viver para satisfazer expectativas e começa a viver a partir de seu centro. A ponte que ele cruza ao final não é apenas uma estrutura física, é um rito de passagem. Jung sustentava que as transições importantes devem ser marcadas com símbolos, com gestos significativos. Cruzar a ponte representa a superação do conflito interno, a integração de suas luzes e sombras, e a entrada em uma nova etapa de vida. A história nos mostra que se afastar não é evadir, é escolher. E essa escolha deve ser consciente, corajosa e compassiva. Afastar-se da dor, do condicionamento, das máscaras. É aproximar-se da autenticidade, do que realmente somos por baixo de tudo o que aprendemos. Desde a perspectiva de Carl Rogers, Mateo alcançou a congruência interna. Um estado em que suas emoções, suas decisões e suas palavras já não estão fragmentadas. Já não há contradição entre o que pensa e o que faz. Ele vive a partir de sua verdade. E isso é uma das expressões mais puras de saúde emocional. Em todo o relato, vemos a manifestação do conceito junguiano de sincronicidade. Eventos que, embora não estejam causalmente relacionados, têm um profundo significado. A árvore, o ancião, a pousada, não são coincidências. São mensagens da alma que, ao estarmos atentos, podemos decodificar. Desde uma perspectiva terapêutica, essa história ensina que a dor tem um propósito, que o conflito interno não é um castigo, mas uma oportunidade de transformação, que não há despertar sem ruptura, e que cada vez que escolhemos nos afastar do que nos destrói, estamos dando um passo rumo à saúde integral. Mateo atravessa uma profunda reconfiguração de seu sistema de crenças, e isso é o que, em psicologia, se conhece como reestruturação cognitiva. Ele deixa de ver o afastar-se como perda e começa a vê-lo como ganho. Essa inversão de significado é uma chave para qualquer processo terapêutico eficaz. No momento em que compartilha sua história, Mateo começa a curar também por meio dos outros. Rogers falava do poder da escuta empática. E ao falar, ao se mostrar vulnerável, Mateo torna-se um catalisador de transformação coletiva. Sua história toca vidas, precisamente porque está baseada na verdade. Os câmbios que Mateo experimenta não são lineares. Há retrocessos, medos, dúvidas. E isso também é profundamente terapêutico. Aceitar que o processo de transformação é caótico, não perfeito. Jung falava da necessidade de abraçar o caos como parte natural do processo de individuação. Há um conceito-chave em psicologia chamado autoeficácia, desenvolvido por Albert Bandura, que se refere à crença na própria capacidade de realizar mudanças. Mateo constrói essa autoeficácia em cada passo que dá, até que ela se torna uma força que o impulsiona adiante, mesmo nos momentos de maior incerteza. Ao integrar as experiências passadas, Mateo não as nega nem as elimina, ele integra a sombra. E isso é o que Jung considerava a verdadeira integração. A sombra não se combate, ela se ilumina. Ela se abraça,
Ela se torna parte de seu poder. E isso é o que converte Mateo em alguém completo. Poderíamos dizer que Mateo conseguiu ativar o que Rogers chamava de tendência atualizante. Essa força natural do ser humano que busca a realização plena. Não como um ideal abstrato, mas como uma experiência viva, cotidiana e possível. Ele não se tornou outro, ele se tornou si mesmo. Desde o modelo existencial de Viktor Frankl, Mateo deixou de ser uma vítima das circunstâncias para tornar-se autor de seu destino. Ele escolheu responder com liberdade e responsabilidade. E isso, para Frankl, é a essência da dignidade humana. O final da história não é uma conclusão, é uma nova abertura. Na vida real, não há fechamentos definitivos, apenas momentos de integração e preparação para o próximo. E Mateo o compreende. Ele já não precisa que tudo esteja resolvido, ele só precisa estar alinhado consigo mesmo. Quando Mateo se senta diante da lua e se sente um com o universo, ele está experimentando o que Jung chamava de símbolo do si mesmo, a totalidade, a união dos opostos, a integração final. Já não há luta entre o que foi e o que é. Há apenas unidade. Desde a psicologia moderna, o caso de Mateo seria um exemplo de transformação pós-traumática. Ele não apenas sobreviveu à dor, mas floresceu graças a ela. E isso é o que transforma uma história pessoal em uma lição universal. O legado de Mateo é claro. Afastar-se não é fechar a porta ao amor, é abrir a porta ao amor próprio. E a partir daí, tudo o que vier depois será diferente. Mais saudável, mais livre, mais real.